num tempo de seca e silêncio, quando a terra clamava por chuva e a esperança parecia ter secado junto com os rios. A palavra do Senhor veio a um homem chamado Elias. Deus o enviou para um lugar inesperado, uma pequena cidade chamada Sarepta. E lá, em meio à desolação, aconteceria um dos maiores milagres de provisão já registrados. Imagine a cena. Elias, o profeta, chega aos portões da cidade. O sol é forte, a poeira cobre tudo. Ele vê uma mulher, uma viúva, apanhando alguns gravetos. Seu rosto carrega as marcas da preocupação e da fome. A seca não perdoou ninguém, e para ela, uma mulher sozinha com seu filho. O futuro era um abismo de incerteza. Elias, movido por Deus, pede a ela algo simples: um pouco de água. Ela, com a hospitalidade que ainda resistia em seu coração cansado, vai buscar. Mas Elias pede mais. Ele pede um pedaço de pão. É nesse momento que a cortina da sua realidade se abre. Com a voz embargada, ela revela o tamanho da sua miséria. Ela diz: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando alguns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Essas palavras são pesadas. Elas carregam o peso do fim, da desistência, da mais profunda angústia humana. Ela não estava apenas sem comida, ela estava sem esperança. Mas é exatamente aí, no ponto final da capacidade humana, que a promessa de Deus começa. Elias olha para ela e, com uma firmeza que só pode vir do céu, diz palavras que desafiam toda a lógica da escassez. Ele diz: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo para mim com o que você tem e traga-o para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que pedido absurdo! Dar o último alimento, o último suspiro de sobrevivência, para um estranho. Isso não é uma questão de matemática, é uma questão de fé. A viúva poderia ter rido, poderia ter chorado de raiva, poderia ter mandado Elias embora, mas algo na voz do profeta, algo na autoridade daquela promessa, tocou o seu coração. Ela escolheu acreditar, ela escolheu obedecer, mesmo sem entender. Ela foi e fez exatamente como Elias havia lhe dito. E então, o milagre começou a acontecer, não com um grande espetáculo, mas na simplicidade do dia a dia. Todos os dias, ela ia até a vasilha de farinha, e lá estava o suficiente para o pão daquele dia. Ela ia até a botija de azeite, e lá estava o óleo necessário. Não era um estoque que transbordava, mas uma provisão que nunca falhava. Dia após dia, na quietude da sua casa, o Deus de Israel sustentava aquela pequena família. A farinha não acabou e o azeite não faltou, exatamente como a palavra do Senhor havia declarado por meio de Elias. Essa história nos ensina algo poderoso. Muitas vezes, esperamos que Deus encha nossos celeiros até o teto antes de confiarmos. Mas a provisão de Deus muitas vezes vem na medida diária. É o pão nosso de cada dia. É a força para hoje. É a graça para este momento. Quando tudo parece ter acabado, quando você olha para o seu pote e vê apenas um punhado de farinha, é aí que Deus está pronto para iniciar o milagre. A sua parte é confiar, é obedecer, é dar o primeiro passo de fé, mesmo que pareça ilógico. A parte de Deus é ser fiel à sua promessa. Talvez hoje você se sinta como a viúva de Sarepta.
Talvez você esteja olhando para as suas finanças, sua saúde, seus relacionamentos e vendo apenas o fim. Mas eu quero te lembrar que o Deus de Elias é o seu Deus hoje. A provisão dele não falha. Ele vê o seu pote vazio e a sua botija quase seca. E é para você que ele diz: não tenha medo, confie nele, entregue o pouco que você tem, a sua fé, e veja o milagre da multiplicação acontecer na sua vida. Acredite, pois a fonte de Deus nunca seca. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus. Se inscreva no canal para mais histórias de fé e esperança. Que a paz de Deus esteja com você. Que Deus abençoe.